Livro de Juízes, capítulo 11, de 1 a 9, uma história que eu amo, de paixão. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonistas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Muitos roteiros de Hollywood são baseados em uma narrativa chamada A Jornada do Herói. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A boa parte dos filmes que existem em Hollywood são baseados em um tipo de roteiro padrão, que é a jornada do herói. Você tem filmes como Shrek, Rock, Kickboxer, Procurando Nemo, Guardiões da Galáxia, Karate Kid, Homem-Aranha, são todos o mesmo roteiro. Se você prestar atenção, a história é sempre a mesma, o formato. A jornada do herói é composta de 12 cenas clássicas. Eu vou falar mais ou menos como é a jornada do herói e você vai reconhecer isso. A história é básica, é um homem que vive, ou um personagem que vive de bem com a vida. Até esse momento da vida aparece um grande desafio, e ele acredita que vai vencer aquele desafio. Mas quando ele vai de frente ao desafio, ele não consegue vencer, ele perde. E ele entra numa jornada de crescimento, até conseguir novamente vencer o seu desafio. Nessa jornada ele conhece um mentor, um amigo que o acompanha. E no final da história é sempre um final feliz, ele consegue vencer. Se você assistiu algum filme recentemente, sabe dessa história. Isso é chamado A Jornada do Herói. É um formato clássico, existe desde a década de 40, esse tipo de filme. É uma fórmula de criar roteiros de sucesso. Ele falou assim: se você quer fazer um filme de sucesso, é só seguir esse roteiro que todo mundo vai gostar. Quando eu vejo essa história de Jefté, é um roteiro básico de Bíblia. É uma história básica de Bíblia. Se você tirar o nome dele e colocar outros heróis, você vai ver que é a mesma história, é a mesma estrutura. É como se Deus gostasse desse tipo de história. Ele tem uma base que você vai encontrar na história de Abraão, de Josué. Quase todos os heróis bíblicos, você tem o mesmo conceito. É como se fosse um modelo de sucesso de uma história bíblica. O pastor Samuel colocou até na internet a frase de A.W. Tozer, ele falou assim que Deus não se dobra à nossa pressa nervosa e nem ao nosso imediatismo. Deus não se dobra. Sabe por quê? Deus adora contar uma boa história. O que eu aprendi na minha história de vida é que Deus adora contar uma boa história. Então não adianta você ficar nervoso, apressado, porque Deus não vai acelerar a sua história, porque Deus quer fazer um roteiro de sucesso, amém? Deus está construindo uma grande história. Então por isso eu queria dizer que você pudesse guardar isso na tua memória. Deus adora contar uma boa história, amém? Vou falar para a pessoa assim do seu lado, aponta o dedinho assim de profeta, levanta o dedinho assim de profeta e fala assim para a pessoa: Deus adora contar uma boa história. Existe um padre Chesterton, eu já falei várias vezes, eu adoro o Chesterton, do século XVIII, que ele fala que cristianismo é que nem um conto de fadas. Ele falou que é igualzinho. Tem um mocinho, que é você, tem um inimigo, que nós sabemos quem é, você vai passar um monte de perrengue na tua vida, mas é fato, o final é sempre feliz. O final é sempre feliz. Por isso acredite, você pode estar passando a pior fase da tua vida, eu queria te dizer que o final é sempre feliz.
A nossa história é similar a um conto de fadas. Essa história de Jefté ocorre em Gileade. E no meio do texto, se você for continuar lendo o texto, você vai ver que ele fala o seguinte: isso ocorreu 300 anos depois da ocupação do povo hebreu à terra prometida. Nós conhecemos a história. O povo hebreu entrou na terra prometida, e aqui é uma das regiões tomadas pelo povo hebreu. Eles tomaram aquela região. Depois de 300 anos, Edom, os amonitas e os amoreus e os amonitas, eles querem retornar a terra para eles. Falou assim: essa terra é nossa. E é interessante que, eu acho que nesse texto dá para falar assim umas 10 pregações, porque olha quem se levanta contra eles: Edom. Edom é vermelho. Vermelho é a cor da sopa de lentilhas que Esaú tomou. Edom é os descendentes de Esaú. Os amonitas e moabitas são os descendentes de Ló. Aqueles que Ló teve relações com a sua filha e gerou os 2 povos. E esses 3 povos são povos que perderam a sua herança. Todos eles eram povos de Deus. Edom era Esaú. E ele perdeu a herança para o povo de Deus. Os amonitas e moabitas são os descendentes de Ló. E é interessante que cada um perdeu a sua herança. E agora o povo hebreu, agora não, 300 anos antes, o povo hebreu falou assim: essa é nossa terra, o nosso Deus nos deu, não deu mais para você. Eles perderam a herança pelo pecado, por não entender a herança que Deus dá para a gente. Sabe quando Deus está trabalhando no seu futuro e não no seu passado? Que muito que você vai viver não está ligado no presente, mas ao seu futuro, ao que você vai viver. E todos eles foram pessoas que perderam a herança para o povo de Israel. E Jefté fala uma frase que eu acho linda. Ele diz para os amonitas e moabitas que querem invadir a terra, ele fala assim: veja bem, se o seu Deus, agora o que você tem outro, te desse alguma coisa, você não tomaria posse? Eu estou tomando posse da terra que Deus me deu, é meu direito agora. É meu direito agora. Eu não vou sair dessa terra. Eu tomo posse daquilo que Deus me deu. É quando você entende que você tem uma herança assim. E chega um ponto da sua vida que Deus vai falar: toma posse da sua herança. E vai vir pessoas falar assim: não, eu quero. Eu falo assim: não. Deus me deu isso aqui, é minha herança. Você perdeu a sua. Amém? Deus te deu herança. E no tempo certo você vai pegar tudo que é seu. E não importa quem jogou para fora, quem desperdiçou a sua herança. E Jefté vira para aquele povo e fala: é minha herança isso aqui, cara. Eu não vou sair dessa terra, vocês que se virem para lá. Mas a história de Jefté é o mais lindo de tudo, sabe? Porque é o tipo de pessoa que eu acho que a gente não gostaria de nem cruzar na rua, porque é o filho da prostituta. Sabe, a pessoa que é rejeitado por todo mundo, de fato. E os irmãos, a história começa falando que Jefté é um poderoso guerreiro. Mas ele é o filho da prostituta, que teve relações com Gileade. E Gileade teve outros filhos. E esses outros filhos agora juntaram e falou assim: olha, você não vai ter mais parte de herança do nosso pai. Veja bem, novamente o assunto da herança. Você não tem mais parte de herança conosco. E a Bíblia fala que ele vai embora de casa e vai para uma cidade, que não existe registro na Bíblia de você achar essa cidade, chamada Tobi. E aí que começa a entender o roteiro bíblico. Porque Jefté significa Deus proporciona, Deus abre. E no pior momento de Jefté, ele vai para uma cidade chamada Tobi, e quer dizer bom. Que nós podemos entender que Deus proporciona, nos seus piores momentos, algo que é muito bom.
Mas nós não conseguimos entender, porque que diacho de promessa é essa? A minha vida começa a piorar, e quando começa a piorar, Deus fala que isso é bom para a gente. Entendendo que Ele significa aquela pessoa que Deus está falando, Deus está te proporcionando coisas boas, sim. Deus está te tirando de um lugar que você acha que é muito seguro, que é muito bom. Ele começa a piorar a tua vida. Mas nesse momento é que está melhorando. É quando Deus quer te colocar no bom, Ele te leva para um lugar ruim. Um lugar ruim. Tob, a Bíblia fala, é um lugar de vadios. Pensa um lugar terrível e fala assim, esse lugar é bom para a sua vida. É quando Deus te leva para outro local, para te transformar. Você acha que a sua vida próspera é o melhor lugar para você viver? É um grande erro, porque é o lugar da acomodação. É o lugar que você é tranquilo. É o lugar que você não quer mais lutar. Às vezes, o melhor da tua vida, você fala assim, não, agora está bom. Deus me abençoou, tenho um carro, tenho casa, tenho uma vida boa. Esse é o teu pior perigo. É porque nesse dia, é o dia que você para de lutar. É o dia que você para de lutar. Nós temos uma natureza divina, maravilhosa. Mas só que a vida pode nos transformar em meras galinhas. Alguém já leu A Águia e a Galinha? A Águia e a Galinha é uma história de Leonardo Boff, que é muito bacana, que conta que um dia uma águia caiu em um local de galinhas, é puleiro? Esqueci o nome, galinheiro. E por conviver, aquela pequena águia foi criada no meio das galinhas. E de repente ela começou a agir como uma galinha. Ela se comportava, ela se escava como uma galinha, ela comia. Porque no entendimento daquela águia, ela era uma galinha. E o homem, ao ver aquela águia, naquele coisa, ele falou assim, ela é uma águia, ela não pode viver assim. Como é que ela vai viver assim, dessa maneira? Ele pega aquela águia e joga para o ar, porque a águia voa. E ela cai no chão. Ele pega novamente a águia e joga para o alto, e ela cai no chão. Mas na terceira vez, ela joga a águia, e a águia abre as asas e sai voando. E ele fala assim, ela tem a natureza de uma águia. O mundo não conseguiu transformá-la na galinha que deveria ser. E quando eu vejo essa história, a história de Jefté, o mundo quer transformar a gente em galinhas. Limitados, pequenos, parados, parasitados, travados. E eu vejo que a grande obra de Deus na nossa vida é mostrar que nós somos águias. Nós podemos voar longe. Nós somos fortes, capazes e podemos fazer muitas coisas. Mas a grande luta de Deus é falar assim, não, vocês não são galinhas, parem de agir dessa maneira, parem de ciscar o chão. Vocês podem fazer muito mais do que têm feito até agora. Mas parece que os problemas, a vida, acomoda a gente, não é verdade? Parece que tudo puxa a gente para fazer a mesma coisa sempre. Sabe? Uma coisa que mais me dói, eu te falar assim, desde muito antes de ser pastor, é quando eu consigo ver a pessoa, o potencial que a pessoa é, mas a pessoa não quer ser aquilo. Sabe quando você vê um grande potencial em uma pessoa, que a pessoa pode fazer grandes coisas, mas o grande sonho da pessoa é simplesmente passar no concurso, não estou falando mal de passar concurso, tá? Eu acho maravilhoso, passar no concurso, ter os filhos, ter uma casa e morrer, daquele jeito. Eu falei assim, meu Deus, quantos sonhos perdidos, quanto potencial a pessoa pode fazer, sabe? Eu vejo tantas pessoas que dá para ver aonde a pessoa pode chegar. É uma águia, mas foi criado como uma galinha. Eu sou uma pessoa que sonho muito, né? Minha esposa vai ficar muito preocupada comigo. Eu sou uma pessoa que sonho, gasto, né? Eu aprendi a pagar para ver, sabe?
E eu nesses últimos dias, sabe, pastor Samuel, eu estou muito empolgado com o Sol Nascente, com a obra social. Aí eu chego, sabe, eita, agora nós vamos para Estrutural, nós vamos para Agualinha, nós vamos para Samambaia, nós vamos fazer. Nossa, pastor, que legal, né? Não, agora a gente vai, nós vamos trabalhar agora todo final de semana, nós vamos fazer. É mesmo, pastor? Puxa, sabe, é triste ver que Deus abriu a porta, mas as pessoas não querem entrar. Sabe quando eu consigo ver que a gente poderia estar em todas as favelas de Brasília, ajudando milhares de pessoas? Aquilo já brilha meu olho. Poxa, eu poderia estar em tudo que é lugar, ajudando milhares de pessoas. Mas as pessoas às vezes não querem isso. Não, pastor, tá bom do jeito que está, né? Para que isso? Sabe quando a gente vê luzes, né, na igreja, poxa, a gente pode fazer muito mais. Pô, legal as luzes, pastor, né? Ficou bom, né? Mas tá bom, não vou gastar mais isso. Mas eu queria dizer, independente do que você acha sobre você, você é um grande potencial. Você vai longe. Você pode fazer muitas coisas extraordinárias. Ney foi na semana lá na empresa, eu estava conversando, Ney, quanto a nossa vida mudou, não mudou? Eu hoje te ser muito sincero, há 10 anos atrás, se alguém um dia falasse o que eu seria hoje, eu duvidaria. Ney também, mudou tanto, né, Ney? Tanto é que se alguém me dizer o que eu vou ser daqui 10 anos, eu vou ser capaz de duvidar. Eu queria dizer que o que você vai ser daqui a 10 anos, se Deus falasse hoje, você vai ser capaz de duvidar, porque Deus está fazendo maravilhas ainda. Deus está levantando as nossas vidas, Deus está trabalhando. A gente ainda está no fundamento da igreja, ainda não começou o trabalho sério, mas Deus está fazendo, Deus está gerando. E sabe o que Deus espera de nós? Acreditar. Acreditar. Existe uma música de Jesus Culture que eu amo. Ele fala assim, olha, Deus está te chamando para uma grande aventura. Deus está te chamando para uma grande aventura. E quando nós podemos acreditar, nossa, eu vou fazer isso, eu vou viver. Eu falo assim, pastor, mas como é que fazer? É trabalho duro, irmão. Aí entra a parte realista. É muito trabalho duro, é muitas noites sem dormir, é gastar muito dinheiro. Mas nós podemos ir além. Nós podemos ir além. Daqui 10 anos, poder falar, nós ajudamos milhares e milhares de famílias em toda Brasília. Já pensou? Amém? Dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Nós podemos, eu acredito. Nessa semana eu estava lendo um livro que eu gosto muito. É um rapazinho novo chamado Edu Lira. Edu Lira nasceu em uma favela. E ele conta a história que o pai dele um dia foi ameaçado de morte e pegou arma, né? Ele estava na favela, o pai dele pegou uma arma e juntou uma turma para resistir a um grupo que vinha atacar a casa dele. E depois de um tempo, o pai dele virou bandido, virou um criminoso na favela e por fim foi preso. E ele fala da história dele, que ele ficava vendo o seu pai, ele tinha que ir lá no presídio acompanhar o período dele na cadeia. E ele, com muito esforço, ele fez faculdade. E durante a faculdade ele falou assim, poxa, eu acho que eu vou escrever um livro sobre pessoas que se deram bem na vida, que tiveram sucesso. Ele junta dinheiro na favela e vai viajar pelo Brasil para conhecer pessoas que tiveram sucesso na vida. Ele escreve um livro sobre pessoas assim, mas não tem dinheiro para custear a publicação. Entre ele junta os amigos e faz a primeira publicação. Depois ninguém quer comprar o livro dele. Ele junta os amigos e vende na favela os livros dele. Vendeu 5.000 livros. E uma filha de um banqueiro achou interessante a história dele e chamou para palestrar em Nova York. Em Nova York ele conheceu os homens mais ricos do Brasil, que se tornaram amigos dele, que começaram a investir no trabalho dele. Isso tem lógica, Samuel, uma coisa desse tipo? E essa história tem em torno de 5 anos somente. E ele fala assim, falaram para mim que eu tinha abrido um CNPJ. Ele falou assim, eu nem sei o que é isso, CNPJ. Ele montou. E ele começou a dar cursos para as pessoas da favela, ensinando como mudar de vida. Como mudar de vida. E o nome do trabalho dele chama Gerando Falcões. Porque é um rapaz que não perdeu a visão. Ele estava na favela.
Ele tinha uma vida miserável, mas nada daquilo roubou a visão que ele tinha da vida, amém? É quando ele tinha a visão certa, ele conseguia se ver como ele é de verdade, apesar daquele contexto negativo, sabe? Pô, eu moro na favela, não tenho dinheiro, meu pai é presidiário, o que eu vou ser da vida? Nada disso foi menção. Ele acreditou que ele era diferente, e de fato ele é diferente. Uma pessoa, um empresário falou assim, olha, você tinha que fazer uma reunião beneficente. Ele falou assim, eu tenho que fazer uma reunião? Você faz uma reunião, você coloca as mesas, fala que cada mesa custa R$5.000, e as pessoas vão vir ofertar. Ele falou assim, você está falando sério comigo? Ele, faz isso. E ele fez. Arrecadou 500 mil em um dia só. E ele aplica tudo isso no povo da favela. Ele dá curso de informática, programação. Quem me conhece, eu já falei várias vezes que o meu sonho é dar programação para os jovens da favela. Sabe por quê? Um programador, no mínimo, vai ganhar R$4.000. Um programador adolescente vai arrancar a família dele daquele lugar para nunca mais voltar. E ele conseguiu fazer isso. E eu falei assim, Deus, chama uma ponta de inveja, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, toda hora ele fala um projeto e fala assim, vai que dá. Vai que dá. Não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele tem recursos ou possibilidades, mas sabe o que é, Francisco? Vai que dá. Vai que tem jeito mesmo, vai que eu consigo fazer isso, amém? Nós podemos fazer muito mais que isso, mas às vezes a mentalidade é de galinha ainda, não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, eu estou limitado à minha vida vai ser sempre assim. Mas eu queria dizer uma coisa, vai que dá, amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, vai que dá. Vai que dá, eu não sei o que você está pensando na sua vida. Quando eu olho a vida de Jefté, é algo mais ou menos dessa maneira, sabe, joga em um lugar ruim, e fala assim, olha, você é o filho da prostituta, você não tem futuro nessa vida, você vai morar em um lugar ruim. Mas isso não roubou a identidade que ele tinha antes disso tudo acontecer. Ele permanecava firme, ele acreditava no seu potencial, ele sabia quem ele era. As pessoas se impressionam muito com o que os outros falam. Você não presta, e daí? O que você sabe da minha vida? Você nunca vai dar certo, e qual o problema? O que você sabe? Você não sabe o que eu estou fazendo? Nossa, você não tem futuro, essa pessoa sempre, quem alguém sabe sobre a sua vida? Ele não se impressionou por nada que falaram para ele. E nem um momento ruim da vida dele o jogou para baixo, amém, Adriano? Uma vez o Jason Upton falou uma coisa que eu gostei muito, e ele falou assim, olha, veja bem, Deus te coloca em um monte, mas às vezes você quer ir em um monte maior. Para ir no monte maior, você vai ter que descer lá no vale. Só existe uma maneira de você ir para um lugar maior, é descendo no vale. Ou você desce no vale, ou você passa o resto da vida no seu mesmo lugar. E o que Deus muitas vezes quer que a gente faça, é que a gente desça no vale, que a gente vá lá embaixo, que a gente passe por problema. Sabe por quê? O que vem depois disso é muito maior, amém? O que Deus quer fazer na nossa vida é muito maior. Aí Jefté é expulso da casa do pai, perde a sua herança, mas a partir daquilo ele poderia mudar, ele poderia crescer. Na casa do pai dele ele estava tranquilo, estava bom, estava gostoso, mas agora longe, ele tem que mudar. Agora nascem possibilidades. É o roteiro bíblico de sucesso. É quando você entende que no seu pior momento é o melhor momento para Deus agir na sua vida. Na sua pior fase, é aquele momento que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes Deus está só direcionando você. Aí fala, mas Deus está jogando no buraco. É aí mesmo que você vai ficar, porque é aí que eu vou te levantar. É aí que eu vou agir na sua vida. Jefté aceita liderar os exércitos de Israel contra os moabitas e amonitas. E é interessante porque a Bíblia diz que no momento que ele aceitou, o Espírito Santo apoderou-se dele, amém? Ele encheu dele. E a mesma palavra que é usada no texto de Davi e outras pessoas. Não é que o Espírito Santo desceu sobre ele, Francisco.
Não é que encheu do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo apoderou-se dele. Ele comandou os exércitos de Israel e venceu. Foi vitória. E a promessa se cumpriu sobre ele, amém? Poderia ser somente isso, história. Mas existe um coeficiente na história bíblica que nunca pode faltar: o compromisso a servir a Deus. Jefté, após receber a possibilidade de comandar os exércitos, ele vira para Deus e diz, e faz um voto: Deus, se eu vencer esta batalha, ao voltar para casa, a primeira pessoa que eu encontrar ao abrir a porta, eu oferecerei em sacrifício. O voto. Tem muita gente que condena Jefté por causa dessa história. Porque quem conhece a história sabe que ao voltar para casa, quem sai pela porta é sua única filha. Ele cai de joelhos e ele falou assim: o que eu fiz com a minha vida? Entreguei em sacrifício a minha única filha. É uma história triste, para falar a verdade. Mas se você ler a história, você vai ver que ela não morreu na história. Ela vai servir no templo. Ela não se casa mais. Então não precisa ficar triste com essa história, porque a história ele não morre. Mas o interessante, sabe o que é? É quando a pessoa se lembra de Deus. Nós vemos muitas pessoas se lembrando de Deus quando está na descida, mas na ascensão poucas pessoas se lembram de Deus. Eu estava falando para uma pessoa nessa semana, eu vi muito isso acontecer. Pastor, eu estou entregando meu ministério porque eu tenho que estudar para um concurso. Pastor, eu estou entregando o meu ministério porque eu tenho que fazer outras coisas. É quando a pessoa não lembra mais de Deus na sua subida. É que a pessoa acha que vai fazer aquilo sozinho. E Jefté fala assim: eu sei que sem você, Deus, eu não conseguirei vencer essa batalha. Não vai vencer. Mas com Deus, se eu segurar na mão dele, eu conseguirei vencer a batalha sim. Sabe quando fala em Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. O segredo do vale, sabe o que é? É a presença de Deus. O segredo do vale é a presença de Deus. Deus, eu posso passar por qualquer situação na minha vida, mas esteja comigo. Segura na minha mão. Eu vou atravessar esse vale. Porque esse vale vai passar, amém? E vai te levar para um lugar muito maior, onde a sua vida você achou que nunca chegaria. Mas você fala assim: mas pastor, como é que é? Segura. Jefté faz um voto. E eu acho lindo isso. Ele acredita em Deus, sabe, Adriana? Eu não consigo, Deus, subir. Eu sei que as portas se abriram, se tornou possível. O que era impossível aconteceu. Mas Deus, eu não consigo sem o Senhor. Deus, eu não posso fazer isso sem o Senhor. É quando eu acredito, de fato, Deus existe. Deus está presente. O mais normal é as pessoas largar de Deus quando está subindo. Falou: não, Deus, aconteceu agora. Sabe aquela história do estacionamento, né? Deus acha uma vaga para mim. Aí não precisa mais não, já achei aqui. Sabe, eu fico, sabe, aconteceu. Deus, não precisa mais do Senhor não, já aconteceu, eu estou indo. Não, é agora que é o sucesso, amém? Agora é o momento de fazer. Existe um teólogo que fala que se Deus te prometeu alguma coisa, você tem que orar até acontecer. Se Deus te prometeu alguma coisa, você tem que orar até acontecer. Mas a pessoa: não, pastor, Deus prometeu, então acredite, faz, acredite, creia em Deus, que Ele vai fazer o que Ele está prometendo. Nessa trajetória, todos heróis bíblicos tiveram um voto a Deus. Falaram: Deus, eu prometo ao Senhor, eu vou fazer isso. Jacó fez, Davi fez, todo mundo faz. É quando você acredita. Mas se fosse: pastor, eu tenho feito tantos votos a Deus. Eu vou falar alguma coisa, me perdoe. Ontem eu estava meditando.
Não me leve a mal o que eu vou falar agora. Eu vou falar de todo o coração. Já pensou que Deus está enjoado do teu jejum? Deus não aguenta mais o seu jejum, sabe? Deus está lá, meu Deus, eu não aguento mais aquele negócio da internet dele, sabe? É quando a pessoa não entende que tem que pressionar a Deus. Faz 10 anos que faz o mesmo jejum, com o mesmo propósito, e espera alguma coisa de Deus. Me perdoe. Talvez Deus não aguenta mais a sua oração das 3 horas da manhã já. Me perdoe, não me entenda mal. Deus não é contra oração nem contra jejum. Deus não aguenta mais o seu pedido. Não me entenda mal. Eu vou falar uma coisa que Deus falou no meu coração hoje de manhã. Olha o sinal aí. Às 3 horas da manhã não fale nada. Vá para escutar, não vá para falar nada não. Passe 1 hora em silêncio escutando. Isso é oração também. Eu vou falar uma coisa que Deus falou no meu coração e a pessoa sabe o que é isso. Às 3 horas da manhã você não vai falar mais nada. Você vai calar a boca, leva um caderno e escuta. Porque não aguenta mais. Isso não é mais nem voto, você já faz tanto, já é o procedimento da tua vida. Você já sabe até como é que faz. É quando você não consegue mais impressionar a Deus. E em uma trajetória, em um sucesso bíblico, existe um voto. Uma entrega do seu coração. Eu acredito em Deus. E se Deus fizer o que Ele está fazendo, eu faço um voto a Deus. Eu acredito no Senhor, amém? Existe outra coisa. Faça um voto que te custe algo. Faça um voto que te custe algo. Se o seu voto não te custa mais nada, não é voto, não é sacrifício, não é mais nada, não chama mais a atenção de Deus. É quando eu posso dar algo de valor para Deus, de verdade. E eu acho interessante que a igreja moderna, pela questão da teologia da prosperidade, as pessoas deixaram de ofertar, de fazer sacrifício. Não, isso aí é teologia, não, é bíblico. É quando você dá algo de valor financeiro mesmo para Deus. Deus, eu estou entregando algo para o Senhor, eu acredito no Senhor. Mas a pessoa, não, Deus, eu não faço mais esse negócio, eu só oro 3 horas da manhã, porque Deus vai... Você tem que pressionar Deus de alguma forma. É quando Deus fala assim, eu alcancei o coração dele. Você entregou o coração para Deus. Mas às vezes, o que tu está fazendo, não acredita, não impressiona. Eu sei que a sua história está sofrida, porque a minha também é só a misericórdia do Senhor. Mas é a maneira de Deus trabalhar. É a maneira de Deus trabalhar. Deus está preparando uma ascensão na sua vida, e você sabe muito bem disso, mas está difícil aguentar esperar a virada da história, né? Mas você tem que acreditar que Ele continua a trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Deus adora uma boa história. E a sua história tem que dar certo, amém? Tem que dar certo. Aponta para a pessoa do seu lado e diga assim, a sua história vai dar certo, sim. Você está apertado, está difícil, está amarrado. A minha está do mesmo jeito ou pior. Mas é a história de Deus na nossa vida, amém? É a maneira de Deus trabalhar sobre nós. Hoje, quando ministrava o louvor e falou aquela frase, tu és tão bom para mim, me tocou tão profundamente. Porque mesmo nessas tristezas, nesses problemas, eu consigo dizer, tu és tão bom para mim, Senhor. Tu és tão bom para mim, amém? Fale para você mesmo, tu és tão bom para mim, amém?